Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Jardim Marajoara, nossos amigos, queridos, visitantes que têm acompanhado aqui os nossos estudos bíblicos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo, continuando aqui a nossa série Despertamento Espiritual. E hoje eu gostaria de trabalhar um tema que é muito claro na Bíblia, nós vemos muito sobre ele, mas infelizmente nós vemos um enorme número de pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, não dando importância para esse assunto, que é a presença de Deus. Vamos analisar um pouco sobre o que a Bíblia fala a respeito da presença de Deus. Um texto muito famoso e que nos mostra claramente sobre a presença de Deus é Salmo 139. Vamos ler os versículos de 7 a 10. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Aqui nós temos claramente um ensino que nós chamamos na teologia de onipresença. Esse termo não está na Bíblia, mas onipresença é um atributo que só pertence a Deus e que nos mostra que Deus ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando conhecemos mais sobre quem é Deus, vemos que Deus é um Deus tão grande, tão poderoso e que Ele sempre existiu. Antes que alguma coisa pudesse existir, Deus já existia, sempre existiu, né? Deus não veio a ser formado, pelo contrário, Ele que veio criar tudo, né? As leis físicas, as matérias, tudo. Foi Deus quem criou e tudo existe por causa dele e nada é maior do que Ele mesmo, né? Deus ele é maior do que tudo aquilo que Ele criou e Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, não é possível nós falarmos que uma pessoa está mais próxima de Deus do que a outra quando estamos falando no sentido geográfico, né? No sentido físico. Então, pensando aqui no nosso planeta, né? Estima-se aí que já passamos de 7 bilhões de pessoas, de habitantes aqui no nosso mundo, né? No nosso planeta. Mesmo assim, nenhuma dessas pessoas está mais distante de Deus do que a outra. E ninguém está mais perto também do que a outra. Então precisamos entender isso, que Deus ele está em todos os lugares. Não existe um lugar que Deus não esteja ali. Olha, 1 Reis 8:27 diz: mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Então Salomão ora assim quando ele dedica ali o templo que ele construiu ao Senhor, mas já reconhecendo que por mais que fosse ali uma construção magnífica, né, que saltasse aos olhos ali, deixasse todo mundo admirado, Deus não caberia ali naquele templo, né? É muito pequeno para Deus. E ele cita até os céus, né? Muitas vezes nós vemos em desenhos, em filmes, né? Sempre essa ideia de que os céus são um lugar ali onde há a morada de Deus, né? Então como se os céus fossem maior do que o próprio Deus. Mas até Salomão nos diz aqui que nem os céus podem conter a Deus, né? Podem ser maior do que o próprio Deus. Deus ele está muito além, né, de tudo aquilo que Ele criou. Mas precisamos entender também que todos nós estamos, então, nessa presença de Deus, né? O apóstolo Paulo nos fala também isso lá em Atos 17, 27 e 28, onde ele diz: Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Olha que interessante então, né? Até Paulo aqui está dizendo, né? Então nós temos o Antigo Testamento ensinando isso, o Novo Testamento nos ensinando, né? Que todos estão
nessa presença de Deus, ninguém está longe de Deus, né? Deus ele está em todos os lugares. Mas então por que as pessoas não percebem essa presença de Deus? Por que muitas pessoas não acreditam em Deus? Por que muitas pessoas não enxergam a Deus, não veem Deus ali, né, onde elas estão? Para te responder isso, eu gostaria de voltar lá para o Antigo Testamento e ler um versículo da história de Jacó. Lembre-se da história de Jacó quando ele sai de casa e então ele vai caminhando, ele resolve se deitar em um lugar, ele usa uma pedra como travesseiro e ali naquele lugar ele tem um sonho, né? Ele vê uma escada que vai da terra até os céus, anjos subindo e descendo aquela escada, e aí ele vê o Senhor lá na ponta da escada e Deus fala com ele. E olha o que ele diz assim quando ele acorda do sonho. Gênesis 28:16. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Olha que interessante isso. Mesmo que Deus esteja em todos os lugares, nós, seres humanos, podemos não perceber a presença de Deus, ainda que Deus esteja onde nós estamos. Mesmo Deus está aqui, né? Hoje eu estou aqui na igreja gravando, você pode estar aí na sua casa, não sei onde você está assistindo, e Deus está aí também. A diferença é, será que eu e você estamos percebendo que Deus está presente? Temos essa consciência, temos essa ciência, né? Sabemos disso, estamos percebendo isso? Infelizmente, muitas pessoas não percebem a presença de Deus. E ao notar isso, nós podemos fazer aqui uma distinção, né, entre a presença de Deus e, do outro lado, a manifestação da presença de Deus. Que Deus está presente em todos os lugares, isso é verdade. Mas são poucos que percebem a manifestação da presença de Deus, assim como Jacó pôde perceber ali naquele local onde ele estava. Quando ele chegou, deitou para dormir, ele não tinha percebido isso, mas depois ele percebeu. E cabe a nós buscarmos essa manifestação da presença de Deus, pois esse é um desejo de Deus para nós, não é algo que Deus fez apenas para alguns, né? Apenas para aqueles ali que Deus mais gosta. Deus deseja que todos nós possamos perceber essa presença dele. E Deus deseja que todos nós tenhamos um relacionamento de intimidade com Ele e que todos nós possamos enxergar como Ele já tem agido e como Ele está presente nas nossas vidas. Deus deseja isso para nós, que possamos ver Deus em todas as situações, inclusive naquelas situações que antes nós não enxergávamos, né? Nós nem tínhamos ciência de que Deus estava ali presente naquelas situações. Se nós tivéssemos ciência, muitas vezes viveríamos de uma forma diferente. Muitas vezes pecamos porque deixamos de ter essa consciência, né? Olha, Deus está aqui, Deus está vendo isso que eu estou fazendo, Deus está ciente, Deus está bem aqui do meu lado, vendo o meu pecado. Muitas vezes eu acho que eu estou sozinho, mas não, Deus está aqui, Deus está vendo. Ou então, muitas vezes eu caio numa tristeza achando que eu estou sozinho, mas também porque eu perdi essa sensibilidade e essa consciência de saber que Deus está ali, que Deus está presente. Meus irmãos, os religiosos, eles têm a tendência de acreditar que Deus ele está limitado às paredes que nós chamamos de templo, né? Que nós chamamos de igreja. Então, Deus ele está ali naquela igreja, né? Isso vem também desde lá dos judeus, né? Os judeus eles acreditavam muito isso, né? Porque eles viam a manifestação da glória de Deus ali no templo e acabavam acreditando que Deus se limitava apenas àquele lugar. Quando nós vemos a história de Jonas, como Jonas tenta fugir da presença de Deus, ele tenta ir para o lugar mais distante de Jerusalém, porque ele acreditava que Deus estava ali em Jerusalém, no templo, né? Mas ele observa que não, que Deus ele está presente em todos os lugares. Deus estava presente também naquele barco ali, né? Quando Deus envia a tempestade.
E Deus está presente ali também, até quando ele estava dentro da barriga daquele grande peixe. Então, Deus ele está presente em todos os lugares, meus irmãos. Eu, preparando aqui esse estudo, eu lembrei de uma história curiosa, né? Até um pouco engraçada. Quando eu era adolescente, eu estava na igreja ensaiando, creio que era um sábado à tarde, assim, ensaiando com o pessoal da música. E aí eu lembro que chegou um irmão lá na igreja e ele estava na porta assim e chamando a gente para pegar alguma coisa que estava lá dentro, né? Do que nós chamamos de templo, né? O espaço de culto ali, né? Ele, pega aquilo ali para mim e tal. E ele na porta ali sem entrar, né? E nós fomos lá, né? Alguém pegou para ele e a gente perguntou por que, né? Que ele estava com isso. Aí ele falou, não, porque eu estou de chinelo, eu não posso entrar aqui no templo. E aí a gente ficou, né? Meu Deus, né? não achava isso, né? Que tinha esse tipo de coisa, né? Nunca tinham me ensinado isso, né? E ainda bem que não, né? Porque tudo bem, é importante nós termos respeito, né? Nós devemos sim, né? Ir à igreja bem trajados, né? Bem vestidos, com respeito e tudo. Mas não é só esse tipo de respeito que Deus quer, né? Como se Deus só estivesse ali, naquele lugar, né? A manifestação da presença de Deus se limitasse àquele lugar. Deus está também na minha casa, Deus está no meu trabalho, Deus está no trânsito quando eu estou dirigindo, né? Deus está ali no meu computador, naqueles sites que eu acesso, né? Deus está presente em todos os momentos. Precisamos tomar muito cuidado com isso, né? E precisamos buscar enxergar a manifestação da presença de Deus. Mas quem que pode, então, enxergar isso, né? Apenas aqueles a quem o Espírito Santo revela. O papel do Espírito Santo é também revelar o Pai e o Filho, né? É Deus manifestando a si mesmo, né? Deus ele se revela em 3 pessoas e o Espírito Santo revela o Pai e o Filho para todos nós. Cabe a nós nos arrependermos dos nossos pecados, andarmos em submissão e obediência a Ele, buscarmos então nos aproximar dEle, né? E quando eu falo assim de nos aproximar dEle, lembre-se, não é uma distância geográfica, não é uma distância física, mas é uma distância espiritual que podemos ter, né, de Deus, para que possamos entender melhor, né? 2 pessoas que moram numa mesma casa podem estar próximas fisicamente, né? Até mesmo um casal, né, casado, podem dormir na mesma cama todos os dias, podem estar ali juntos, até nessa quarentena, né, podem passar 24 horas juntos, mas mesmo assim podem estar muito distantes um do outro, podem ser estranhos um para o outro, né? Podem não saber exatamente o que o outro sente, o que o outro pensa, quais são os gostos, quais são os desejos, quais são os sonhos um do outro, porque não tem intimidade. E então, pensando nesse conceito de intimidade, da mesma forma para com Deus, podemos crer em Deus, né? Podemos render louvores a Deus, cantar, orar, ler a Bíblia, mas mesmo assim podemos estar distantes de Deus. E é nesse conceito também que nós cantamos aquele hino, né, tão conhecido. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Né? Já vimos aqui que não podemos estar mais perto ou mais próximos fisicamente de Deus, mas podemos estar mais perto dele espiritualmente. E cabe a mim e a você buscarmos isso. Buscarmos isso. Isso não é algo que vai acontecer do dia para a noite, em apenas um botãozinho que você aperta, né? Hoje em dia a nossa geração quer resolver tudo, né, na agilidade, a geração do fast food, né? A geração dos vídeos aí de 1 minuto, né? Se o vídeo passar de 1 minuto já é longo demais, não quero assistir. Querem respostas rápidas, mas o relacionamento com Deus não é assim. Ele é construído aos poucos, em obediência, em crescimento, em proximidade, em intimidade, estudando a palavra de Deus, aplicando ela no meu dia a dia, buscando a santidade, buscando, né, abandonar as práticas pecaminosas, buscando enxergar o agir de Deus no mundo,
o agir de Deus na minha vida, o agir de Deus na minha família, na minha sociedade, ali na minha vizinhança, como que Deus está agindo, o que Deus quer que eu faça. Precisamos, meus irmãos, estar buscando essa proximidade para buscar enxergar aquilo que Deus está fazendo aqui no mundo. Para encerrar, eu gostaria de ler mais um texto bíblico que nos mostra isso, né? A história ali do profeta Eliseu, quando ele arranja uma briga ali, né, com um exército que vem rodear ele. E então, de repente, fisicamente, ele está ali em uma situação de desvantagem, né? Um exército está rodeando a cidade inteira dele. E então o servo dele vem e fala, né? O que vai acontecer conosco? O que nós podemos fazer nesse momento? E olha o que o texto diz. Segundo a Reis 6, 16 e 17, o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha que interessante, né? Eliseu e o rapaz ali, Eliseu estava vendo, né, o que Deus estava fazendo, e o rapaz que estava com ele não via o agir de Deus, a manifestação da presença de Deus. Mas daí Eliseu ora pelo rapaz e Deus abre os olhos daquele rapaz ali, ele pôde ver aquilo que Deus estava fazendo e o que Deus fez, né? A grande libertação que Deus proporcionou a eles, Deus atacando todo aquele exército ali com uma cegueira e libertando, né, Eliseu, o moço e todos que estavam ali. Então, busque por isso, né? Busque para que Deus abra os olhos do seu coração, peça que Deus te torne mais sensível espiritualmente, para que você possa enxergar, né? Para que você possa reconhecer e ter consciência da presença dele, né? Que você possa enxergar mesmo a manifestação da presença de Deus na sua vida. E lembre-se de que Deus não vai fazer isso com pessoas rebeldes, com pessoas que estão interessadas no pecado, né? Pessoas que se agradam em pecar, com pessoas que não têm o Senhor como prioridade nas suas vidas. Deus não vai fazer isso com essas pessoas. Mas Deus tem prazer de abrir os olhos daqueles que são obedientes, daqueles que são submissos, daqueles que estão buscando a santidade, daqueles que, como nós temos falado aqui, estão buscando a presença dele. Você quer viver um despertamento espiritual na sua vida? Busque enxergar a manifestação da presença de Deus na sua vida também. Peça isso ao Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana. E eu te espero aqui no domingo também no nosso culto. Que Deus te abençoe.